Olá, aqui é Cintia Ruff, sou especialista comportamental e trainer de liderança. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um conteúdo que antecede o evento A Maestria da Liderança. Eu ajudo líderes a engajarem suas equipes e conquistarem 3 vezes mais resultados. E hoje eu vim aqui falar para vocês de um tema extremamente importante que é o seguinte: o momento de estabilidade do líder chegou? É isso aí que nós vamos ver. E eu pergunto para vocês acreditam que o momento do líder de estabilidade chegou? Gente, olha só. As mudanças em todas as áreas da nossa vida, elas têm ocorrido sem que percebamos que de repente as coisas se transformaram. Mas na verdade, as mudanças estavam todas ali para acontecerem. E é a gente que não percebeu. Esse momento de pandemia só deu uma empurradinha, porque todas essas mudanças elas já estavam prontas para acontecer. E eu gostaria de falar nesse vídeo da importância do líder de se reinventar. Líder, você precisa se reinventar. Senão você vai ser atropelado pela sua empresa, atropelado pelos seus liderados, que têm outras necessidades em função do contexto em que eles estão inseridos. Então, realmente, quando a gente fala que o momento de estabilidade do líder chegou, não. O momento não chegou, muito pelo contrário. E acredito que quando se fala de liderança, esse momento de estabilidade, ele nunca estará por vir. Infelizmente, nós como seres humanos, a gente sempre tende a querer uma zona de conforto. Mas a liderança, ela sempre precisa fugir dessa zona de conforto. Então, esse caminho que nós estamos percorrendo, que o mercado, que toda a questão externa está vivenciando. Quando eu falo no externo, eu estou falando do quê? Das variáveis incontroláveis, né? Tudo aquilo que a gente não controla, que é o mercado. É um caminho sem volta. Tem uma frase que diz assim: o mundo se expandiu e não cabe mais aonde estava. Na verdade, as startups já vêm vivendo isso, né? Esse espírito de liberdade, de agilidade, de fazer as coisas acontecerem, de identificar coisas nunca vistas e nem notadas antes. Eu anotei até aqui uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, que eu não posso me esquecer, que é de um palestrante, de um escritor, que ele colocou o seguinte: como sensibilizar um líder com mentalidade do passado e se conectar a esse cenário de transformação? Líder, se você é um líder mais antigo, mais tradicional, vamos dizer assim, mais conservador, você precisa começar a trabalhar isso dentro de você. E se a gente for olhar no período de 1 ano atrás, nós vamos perceber que os padrões do mundo, eles estão mudando rapidamente, né? Primeiro, os humanos querem se sociabilizar novamente. Com certeza, sem dúvida nenhuma, né? Agora, o trabalho remoto, ele veio para ficar. Ele deu um boom em termos de redução de custo, em termos de fronteiras, em termos de produtividade, e ele veio para ficar. Essa é uma questão. E a liderança vai ter que aprender a liderar com isso. As casas se tornaram mais tecnológicas e adaptadas ao trabalho diário. Muitas empresas dedicarão a resolver as necessidades de trabalhar em casa. Hoje você pode morar em qualquer lugar, numa cidade grande, trabalhar na mesma cidade, ou trabalhar numa outra cidade e entregar o mesmo valor para a sua liderança, para a sua empresa.
Então, o que a gente tem percebido? Que a produtividade, ela não depende mais de um chefe que te vê ali, ó, tete a tete, que faz contato visual contigo, enfim, que alinha as coisas através de uma reunião presencial, né? Nada disso. Por quê? Porque agora as coisas acontecem em meio de plataformas que ajudam a medir resultados. Os KPIs estão aí e tempos eficientes, né? Então, tudo isso para ajudar esse novo modelo de gestão que está sendo construído pelas empresas, sendo construído pelas pessoas. A forma de contratação de pessoal também está sendo repensada. Hoje você pode contratar a mão de obra mais barata, a mais eficaz, a mais o talento, enfim, que você quiser em qualquer lugar do mundo. Porque as entregas estão sendo à distância. Na verdade, hoje todos nós somos globais. E todas essas mudanças que eu tô falando aqui para vocês, o que elas fazem com as pessoas que estão vivenciando elas? Simplesmente elas desorganizam essas pessoas, elas estressam. Então, o líder que está vivendo tudo isso, com certeza ele tem que buscar, ele tem que lidar com essa adaptação desse novo cenário. E aí, líder, que entra a sua reinvenção, como pessoa, como profissional. Então, só para dar um panorama geral, o que está acontecendo nesse contexto todo? É necessário o líder sair dessa zona de conforto. E isso dá medo. Não ter certeza do que vai acontecer nos deixa inseguros, nos deixa incomodados. Isso acontece comigo também, eu sou uma liderança da minha empresa. Então a gente precisa se mover rapidamente. O medo de errar afeta 80% dos perfis comportamentais e nos deixa fora de uma condição normal. Então muitas vezes você, líder, está com dificuldades que nem percebe. E essas dificuldades começam a deixar a sua autoestima baixa. Aí o que acontece? Você fica mais ansioso, nervoso, incomodado e até perdendo a sua vontade de se desenvolver como liderança, como profissional. Então hoje eu quero te dar algumas dicas para você lidar melhor com isso, ok? A primeira sugestão é o seguinte: nesse momento de mudança, de novos padrões empresariais, corporativos, novos padrões no sistema todo econômico, político, social, enfim, mais do que nunca, nós precisamos de autoconhecimento, nós precisamos nos conhecer a ponto de identificar o que está nos fragilizando, por que nós estamos reagindo dessa maneira, o que está nos amedrontando, o que está nos deixando desconfortáveis. E para isso a gente só consegue com autoconhecimento. É só conhecendo a fundo o nosso funcionamento, conhecendo a fundo o nosso perfil comportamental. Eu trabalho com uma ferramenta extraordinária, ela se chama Joint People Profile Management Tool, a JP. Então, com essa ferramenta a gente levanta todas essas informações dos líderes. E eu atendo muitos líderes com essa ferramenta. E lembrando que a mudança, ela ocorre de dentro para fora. Então, primeiro a gente precisa conhecer o que a gente tem lá dentro, para depois a gente conseguir fazer algumas mudanças importantes. Muitas vezes o líder nem conhece todos os potenciais que ele tem.
né? Dentro de um cenário de transformação. O que é necessário acessar? Nós temos potenciais imensos e depende de nós acessá-los e colocá-los a serviço dos nossos sonhos, das nossas metas, dos nossos objetivos e do nosso trabalho. Então ficou claro para você como começarmos? Primeiro, detectar o medo. O que está te fragilizando? O que está te deixando desconfortável? É a forma que você gerenciava a sua equipe? Agora, por ela estar em home office, você está se perdendo nessa gestão? O que está fazendo você perder o controle? Se é que você está, né? Você está se sentindo menos essencial na sua equipe? É na tecnologia? É não falar o inglês fluente? É não se achar criativo com a diretoria para propor mudanças nesse cenário? É não saber motivar e engajar seus liderados nesse momento? Procure pensar o que está te deixando desconfortável. É medo de não se recolocar nesse mercado com padrões de funcionamento tão diferentes? O que está te deixando dessa forma? Você precisa, em primeiro lugar, identificar o que está te fragilizando, justamente para você poder desenvolver essas ferramentas, poder desenvolver essas habilidades e novas competências através de ferramentas ou, enfim, de algum método. Assim como a gente fala que o colaborador precisa buscar, desenvolver, estudar, daqui a pouco, líder, você também está precisando fazer esse movimento. Esse movimento de se reinventar, de se reciclar, de buscar novas formas de atuação, em função de toda essa mudança de formato de gestão. Segundo, o que você precisa desenvolver? Então, primeiro você detectou o medo. Agora, o que você precisa desenvolver, né? Precisamos enxergar o que é necessário mudar diante dessa situação. Identificar também que tipo de emoções que te puxam para trás, que faz você pensar que não é capaz de fazer, de gerir, de gerenciar a sua equipe. E terceiro, se organizar. O líder é preciso se organizar para que essas mudanças ocorram. E daqui a pouco é necessário também renovar as expectativas. Isso eu falo para mim. O tempo todo eu procuro renovar as minhas expectativas, para eu mesma não ser rígida. A rigidez a gente precisa trabalhar ela, para que ela não nos paralise. E a gente vai fazer isso renovando as nossas expectativas em relação às coisas, em relação às nossas metas, em relação ao que a gente espera dos outros, em relação ao que a gente espera do nosso trabalho. No momento que a gente renova as nossas expectativas, a gente flexibiliza a forma com que a gente olha para a vida, com que a gente olha para as pessoas. As coisas, de certa forma, ficam mais fáceis, porque o primeiro limite, quem coloca somos nós mesmos. Aonde? Nosso primeiro limite é aqui, ó, na nossa mente. Então, líder, tenho certeza que você pode fazer esse movimento de se reinventar, de ficar mais flexível frente ao que o mercado está exigindo de você em termos de desenvolvimento de competências e habilidades. E você pode começar sim esse movimento de melhoria, de
de desenvolvimento, de melhoria contínua, como a gente fala, né? Então, muitas vezes, a melhoria contínua não é só para os nossos liderados, e sim, é para a gente, nós que somos líderes, ok? Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo apresentado, e escreva para mim, escreva no meu direct do meu Instagram para eu conhecer a sua necessidade, ver o que você precisa. De repente eu posso estar desenvolvendo um conteúdo especialmente para você, para a tua necessidade, ok? Tudo de bom, um abração, até mais.